Pessoal, nós sabemos que muita coisa ruim vem acontecendo no nosso país, sobretudo contra o ex-presidente Bolsonaro. A velha mídia, o desgoverno Lula, o sistema como um todo, repete as mesmas mentiras e narrativas 24 horas por dia. Eles não tiram o nome do presidente Bolsonaro da boca, né? O Lula então nem se fala. Parece que é uma estratégia do Lula e também da velha mídia falar do Bolsonaro 24 horas por dia para não ter que dar explicações desse desgoverno que só vai ladeira abaixo, né? E lamentavelmente a gente vai junto com ele. Bom, pode ser que nós tenhamos aí uma reviravolta em todo esse caos aí que tá cercando o presidente Bolsonaro, tá? E eu me refiro principalmente a esse caso das joias, do relógio, Rolex e tudo mais, porque eles estão aí, tem gente, olha, crente que realmente o presidente Bolsonaro desviou presentes e chefiou uma organização criminosa para a venda desses presentes. Pois bem, meus amigos, a coisa começa a inverter agora, olha só. Relógio de R$80 mil dado a Lula não consta em lista de presentes oficiais. Chame-os do que você é, acuse-os do que você faz. Essa é a velha máxima esquerdista que a todo momento se prova verdadeira. Olha aí, eles estão acusando o presidente Bolsonaro de ter desviado presentes, de ter vendido presentes, e aqui nós temos a notícia dizendo que o Lula sequer registrou um presente que foi recebido. Bom, isso é ainda mais grave do que vender, né, supostamente vender um presente que foi recebido, né, um presente de caráter personalíssimo. E repito, não há lei que regulamente essa questão, mas a partir do momento que você simplesmente não registra um presente recebido, opa, peraí, aí nós estamos falando de um outro crime e muito mais grave do que o que supostamente estão acusando o presidente Bolsonaro, tá? Vejam só que tem coisa interessante aqui para a gente comentar. A peça, o modelo da Piaget, foi presenteado pelo então presidente da França, Jacques Chirac. Eu não sei como pronunciar isso aqui, tá? O relógio de pulso da marca Piaget, usado pelo presidente Lula, não consta na lista de presentes oficiais da Presidência da República informados ao Tribunal de Contas da União. Avaliada em R$80 mil, a peça foi dada a ele pelo então presidente da França, Jacques Chirac, em 2009, né? Na época, Lula estava em seu segundo mandato. E a informação é da coluna Painel SA da Folha de São Paulo, que teve acesso ao documento e não identificou o relógio, né? Então, olha só, meus amigos, as coisas aqui, como as coisas mudam no Brasil, né? Num dia eles estão acusando o presidente Bolsonaro de uma coisa e no outro dia surgem provas aí de que foram eles que causaram, que cometeram aquilo que eles estão acusando que Bolsonaro fez, né? A velha máxima voltando à tona, né? Que é, chame-os do que você é, acuse-os do que você faz, ou vice-versa. Bom, a relação de presentes de Lula chegou ao TCU em 2016, quando itens desaparecidos da coleção dele e da ex-presidente Dilma Rousseff viraram alvo de um processo. Foram entregues 568 itens, né? Outros 8 foram dados como perdidos e o presidente pagou cerca de 11 mil em ressarcimento. Segundo a assessoria do TCU, o relógio não estava entre eles, né? E certamente, né? Tudo bem, certamente não, mas possivelmente há uma possibilidade aí de que outros presentes também não constem nessa lista. Agora, fica aqui o questionamento. 8 presentes que não foram identificados. Aonde estão esses presentes? Que presentes são esses? E será que 11 mil paga por esses 8 presentes que desapareceram misteriosamente? Muito provavelmente não, né? Agora veja, da onde saiu esse dinheiro para o Lula pagar esses presentes? Claro, não é muita coisa, a gente sabe, né? Não para o Lula, pelo menos, né? Mas nós temos aqui o Ciro Gomes falando de onde pode ter saído esse dinheiro. Prestem bem atenção nesse vídeo. O Lula tem 20 milhões de reais na conta dele. Ele declarou isso? Não. Por quê? Porque está na conta do Instituto Lula. Ah, entendi. Que ele é o dono de 99,9% das cotas e um pau-mandado dele é o dono do 0,1%. E isso ele não declarou como patrimônio privado dele. E ele é que usa o dinheiro para o que ele bem quiser. 20 milhões, vai ver de que foi. 100% empreiteira. Qual foi a mentira? Recibo, palestra. Aham. Mas só teve palestra durante um períodozinho. Depois que a Lava Jato aconteceu, nunca mais teve palestra, nem antes nem depois. Interessante, né? Interessante, não, picaretagem, pô. Ah, sim, pô. E aí fica agora esse bando de gente aí, quer não sei o quê, vamos enfrentar o fascismo. Quem produziu o fascismo foi isto. O encontro trágico de uma crise econômica devastadora com a percepção generalizada, correta do nosso povo de que o PT mergulhou na corrupção. Sim. Lá como hoje.
Quem diria, meus amigos? Não me julguem, mas eu vou ter que concordar aqui com o Ciro Gomes, né? O Ciro sincero, cara, quem diria que um dia eu ia concordar com esse sujeito? Tá aí, ó. Agora nós temos uma matéria da Folha de São Paulo afirmando, tá, com provas que o presente aí que ele recebeu, esse relógio, não constava na lista, tá? O valor dele é de R$80 mil e o Lula simplesmente sonegou, né? Não registrou, simplesmente não declarou que recebeu. E segundo o Ciro Gomes, tá? Alô, petistas, se quiserem processar alguém, processem o Ciro Gomes. Né? Se ele tá falando isso, ele tem como provar, né? Ou deve ter pelo menos. Segundo o Ciro Gomes, o Lula tem R$20 milhões na conta dele. Mas claro, não tá na conta dele, o cara é esperto, né? Tá na conta do Instituto Lula. Oriundos das palestras que ele dava. E segundo o próprio Ciro Gomes, o Lula parou de dar essas palestras aí durante a Lava Jato, né? Ele deu antes. Depois que a Lava Jato começou a apertar o cerco, aí o Lula parou misteriosamente de dar essas palestras. Quer dizer, quem ia pagar R$1 milhão por uma palestra do Lula? É claro que ninguém rasga dinheiro, né? Ninguém é louco a ponto de rasgar dinheiro, pagar R$1 milhão pro Lula falar besteira. Né? O que sujeito tem para agregar em qualquer assunto que seja? Não tem, né? Só se for de corrupção. Né? Ele deve ter muito aí a agregar, porque segundo o desembargador Gebran Neto, né, diz que haviam provas sobradas de que o Lula estava envolvido com corrupção. Corrupção passiva e ativa, e sabe-se lá mais quantos crimes lá. O desembargador Gebran Neto, não sou eu que estou falando isso, tá? Então, segundo o desembargador Gebran Neto, também segundo o colegiado de juízes e desembargadores, mais o juiz singular, que foi o Sérgio Moro, o Lula entende muito de corrupção, tanto é que passou 580 dias preso, né? Não adianta ficar bravo comigo, vocês têm que ficar bravo com a justiça brasileira, que condenou o Lula, né? Depois ele foi descondenado aí numa manobra jurídica e tudo mais, e também com o Ciro Gomes, que agora tá jogando essa bomba no ventilador aí, né? Então nós temos duas questões importantes envolvendo aí. Primeiro, essa questão do relógio, né? E segundo, essa questão aí do Ciro Gomes, né? Então, assim, cadê o pessoal da esquerda dizendo agora, tem que investigar o Lula também? Será que eles vão investigar o Lula também? Eu duvido muito, né? Eu duvido muito que isso aconteça. Mas o senador Marcos Rogério, aliás, parabéns pelo excelente trabalho que vem fazendo desde a CPI da vergonha, a CPI da pandemia, no ano retrasado, ele vem fazendo um excelente trabalho e agora protocolou um requerimento para que o TCU exija investigação também, aliás, para exigir do TCU investigação tal qual estão fazendo com o presidente Bolsonaro. Por que só o presidente Bolsonaro tem que dar explicações? Porque só ele tem que ser investigado. E os presentes do Lula têm que ser investigados também. Tem que quebrar o sigilo do Lula também, para ver se ele não vendeu esses presentes. Quer dizer, 8 presentes desapareceram aí misteriosamente. Eu acho que foi mais, né? A matéria tá falando de 8 aqui, mas eu acho que foi mais. Desapareceram misteriosamente e ele não vai dar explicações? Pagou R$11 mil por ele? Pelo amor de Deus, né? Isso é brincar com a nossa inteligência, é um tapa na cara da sociedade brasileira. Não pode ficar por isso mesmo, tem que ser investigado. Quebrou o sigilo do Bolsonaro, por que não quebra do Lula também, né? Quebra do Lula. Mas ele tá na presidência da República agora. Não pode quebrar o sigilo de um chefe de Estado. Concordo, quebra só do período em que ele esteve no primeiro e segundo mandato. Só do período que ele recebeu esses presentes aí no passado. Não tem problema, não precisa quebrar agora. Ninguém quer saber do agora. Isso aí a gente se preocupa depois, né? Vamos quebrar o sigilo dele da época que ele era presidente. Não só dele, como também da sua ex-esposa, falecida, do seu entorno, dos seus filhos, não é? A gente tem que quebrar o sigilo de todo mundo que é ligado a essa galera. Aí, aliás, já começa a investigar também como que os filhos do Lula ficaram milionários, talvez até bilionários, da noite para o dia. Como? Tudo isso precisa ser investigado, né? Se esse fosse um país sério e se os petistas que aparecem aqui de vez em quando no canal fossem pessoas sensatas, sérias e intelectualmente honestas, estariam pedindo por isso também. Curta, comente, compartilhe muito esse vídeo. Fiquem com Deus e até a próxima.